Nós estamos recebendo aqui no jornal Folha Regional, TV Folha, na manhã desta quinta-feira, o ex-deputado Sérgio Bergonce Turra. Ele foi deputado estadual em duas legislaturas, em 14, em 18, e em 2022 concorreu a deputado federal, sendo o primeiro suplente pelo Progressistas. Prazer enorme, Serginho, receber você aqui. Vamos bater um papo sobre vários assuntos aqui relacionados ao tema político, econômico, atual momento do Rio Grande do Sul, atual momento do Brasil. É um prazer enorme recebê-lo aqui. Bom dia, Serginho. Bom dia, Aldo. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma satisfação para mim, uma alegria, um orgulho estar aqui novamente, né? Porque tudo isso faz parte dessa história aí que você colocou, Aldo, e que eu tenho modestamente muito orgulho do caminho que eu trilhei, porque de fato em 2014, como profissional liberal que sou, advogado, né, resolvi fazer minha parte através da política, não é, para, enfim, defender ideias que eu pensava diferentes, uma linha de posicionamento. Fui eleito na minha primeira eleição que eu disputei na minha vida, em 2014, com 36.512 votos. Isso. Não é? Obviamente que muito por conta também de uma história, da trajetória do meu pai, o que sempre para mim foi algo que alguns consideram difícil, mas para mim fácil, porque eu tinha um exemplo, um caminho a seguir, mas obviamente que eu tinha que mostrar quem é o Sérgio Turra, o político, né? E aí na minha segunda eleição em 2018, que aumentou muito, exatamente, eu ia falar sobre isso, inclusive aqui em Marau, né? Aumentou, porque as pessoas passaram a entender o meu propósito, a minha ação, minha atuação como deputado. Eu fiz aí de 36, eu passei para 52.665 votos. No meu partido eu fui quem mais aumentou percentualmente, eu fiquei entre os três que mais aumentaram em todo o Parlamento Gaúcho na ocasião, percentualmente, e em número de votos no meu partido fui quem mais aumentou em número de votos absoluto, não é? Por uma questão de convicção minha, do panorama que eu via, eu entendi que 2022, ao invés de eu concorrer novamente a deputado estadual, eu devia concorrer a deputado federal. Eu sou contra mais de uma reeleição para deputado, mas não tenho nada contra, o sistema permite, é uma questão de convicção, de um pensamento meu, para você poder permitir renovação, para que especialmente em Brasília as coisas não sigam acontecendo sempre na mão dos mesmos, e aquele poder gigantesco dos que lá estão há muito tempo, né? Então, ou era a hora de ir para casa ou de concorrer a deputado federal, que foi o que eu fiz. Fiz 87.355 votos, mais uma vez dentro do PP eu fui quem mais aumentou em número de votos e quem mais aumentou percentualmente a votação. Porém, embora tendo sido o 24º deputado federal mais votado do estado, são 31, eu acabei sendo o primeiro suplente do PP, né? Então eu só quis comentar isso porque eu vejo que nessa trajetória, e o número de votos comprova isso, nós conseguimos ter um apoio crescente, significativo, né? Ou seja, o caminho, a atuação, a forma, sem ser o senhor da razão ou da verdade, obviamente, estava correto. Tanto isso é verdade que eu tive o respaldo das urnas, e inclusive posso exemplificar isso aqui em Marau. Na minha primeira eleição eu fiz pouco mais de 5.000 votos, e na minha última eleição eu fiz quase 11.000 votos. Então é um orgulho para mim e um compromisso, obviamente, que a gente continua tendo, não é? Nesses 8 anos de legislativo gaúcho, ex-deputado Sérgio, você teve mais alegrias ou mais decepções? Eu acredito até que a gente precisa olhar sempre a metade do copo cheio, né? Mais alegrias, né? Porque a política também é uma forma de você se relacionar com mais pessoas, vivenciar mais os problemas do Estado, enfim, eu te confesso que eu saí de cabeça erguida da Assembleia Legislativa. A decepção maior de todos, especialmente de quem vem da iniciativa privada, é a impotência que você tem às vezes de querer ver as coisas acontecerem mais rápido, e você vê que muita coisa às vezes não acontece por falta de vontade política mesmo, né? E a decepção é quando se generaliza tudo,
tudo, quando se mistura todo mundo no mesmo balaio, não se diferencia a atuação de cada um ou não. Porém, com relação ao crescimento em termos de voto, eu não posso me queixar disso, porque me parece que houve esse reconhecimento, essa adesão de pessoas, né? Então foram momentos felizes na Assembleia, não me arrependo de nenhum dia, de nada, né, Aldo? Mas a política, como a vida, ela é feita de frustrações e de realizações, né? Então a gente tem que procurar sempre valorizar mais aquilo que vale a pena, não é? Não ficar buscando a parte negativa, a mágoa que você tem, obviamente, não é? É um processo de crescimento. E a prova disso também, do teu crescimento no Estado, foram as votações em vários municípios, né? Exatamente, eu fiz já na primeira eleição voto em quase todo o Estado, e na última, se eu não me engano, eu não fiz voto em apenas 5 municípios, né? E mais do que isso, em lugares distantes daqui da nossa região, eu fiz votação robusta, né? São Borja, por exemplo, eu fiz 2.500 votos, em Caçapava do Sul mais de 1.000 e pouco, né? Então demonstra que a gente de fato assumiu um compromisso como deputado estadual, obviamente que especialmente para a região, mas também uma atuação em nível de Estado, de causas que defendemos, como o agro, por exemplo, né? As primeiras delegacias especializadas, e eu tenho muito orgulho disso, para proteger o produtor rural do país, surgiram de um trabalho, de uma frente parlamentar que eu liderei. Então o Estado do Rio Grande do Sul é pioneiro e eu abracei essa causa, né? Então são coisas que marcam a gente, então a gente tem que ter isso como motivação sempre. Sérgio, foram tantas indicações que você fez na Assembleia, o que mais te marcou? O que mais você acha que produziram frutos dessas indicações? Quais delas? Em relação ao meu trabalho como parlamentar, o PIA. Isso. Sem dúvida alguma, se eu tivesse programa de incentivo aos acessos asfálticos, a Nova Alvorada aqui, Itapuca, está sendo feito através do PIA, várias obras no estado. E o PIA, o que é? É um projeto de lei de minha autoria, que obviamente virou lei, não é? E que permite a participação da iniciativa privada, aonde o Estado deveria fazer, não tem competência, e a iniciativa privada, com uma parte do imposto que ela paga, ela adianta, ela faz a obra, ela contrata a obra, obviamente que dentro dos critérios da fiscalização do Estado, e depois ela é compensado, esse imposto volta, né? Então, digamos assim, a grande obra de arte como parlamentar. Mas teve outras coisas, né? As delegacias rurais que eu falei, não foi um projeto de lei, mas foi uma luta que eu abracei, uma ideia que eu defendi, que eu levei ao governo e que foi implementada, pioneira no país, repito. A lei, criamos uma lei de transparência nas transições para eleições de governo estadual e municipal. Não tinha uma regra, uma lei, agora tem. Não tem mais aquela história do prefeito que sai achar que porque quem ganhou é o grupo inimigo, vamos dificultar a vida do cara. Isso é respeito ao dinheiro público, né? Tem checklist, etc. Isso não dá fruto eleitoral, mas você está lá para ser deputado, não só para pensar em voto, etc, né? Então teve várias coisas que eu tenho muito orgulho da caminhada que eu fiz como deputado estadual, e por isso que eu repito, eu saí pela porta que eu entrei, a porta da frente, né? Então, como ações efetivas, legado, né? Eu creio que esses 3 que eu falei aí são os grandes legados, né? Dentre outros. E o que te motivou a mudança de partido agora em 2024, Sérgio? Isso é uma questão interna, jamais com relação à base progressista, que é quem desde o primeiro minuto me oportunizou estar deputado, não é? Mas você acaba tendo algumas divergências com a maneira de condução, com a falta de coerência, né, em vários temas. Então foi algo relacionado a isso, alguns caciques, a forma de comandar, de ver posição do partido, inclusive com relação ao governo do estado e ao cenário nacional também, que me deixavam desconfortáveis. E obviamente eu não nego, nunca neguei de ninguém. Eu fui a primeira pessoa a trazer o Bolsonaro para o Rio Grande do Sul em 2016. Ele era deputado federal do PP, eu era deputado estadual, então criei uma relação com ele, que nunca peguei e disse, o Bolsonaro foi para o PSL, foi para o PL, eu vou em 2022, não é? Não, mas chegou um momento e um convite dele que me indicavam que eu devia dar esse passo daí, né? Mas repito, sempre com muito respeito. Tanto isso é verdade que a base
partidário só do PP, eu só fiz campanha onde estava junto com o PL, senão eu não fiz campanha municipal, porque eu jamais iria contra quem me ajudou, né, me deu oportunidade. Então tem uma relação de absurdo respeito, de gratidão, a base especialmente, algumas divergências. Como é que você explica um partido que se diz de direita raiz, e tem ministro no governo Lula? Para mim isso é uma incoerência, é fisiologismo, né? Ah, não, mas lá é assim, não sei. Eu não me sinto confortável com isso, com a própria relação aqui com o governo do estado. Acho que você pode estar na base do governador Eduardo Leite, etc., mas você tem que fazer valer a força da maior bancada. Você tem que ter coisas assim que diz, não, governador, não é por aí, né? E eu sentia muita cedência no sentido do fisiologismo, espaço em troca de convicção. Eu nunca fiz isso, né? Não falei. Então isso me deixou amargurado, chateado, a ponto de tomar essa decisão de mudar de partido. Vou te fazer uma pergunta, Sérgio. Claro. Qual é o teu futuro político agora no PL? Existe a possibilidade em 2026 de você concorrer ao Legislativo Estadual, ao Legislativo Federal? Claro que sim, Aldo. E veja bem, no PP, embora os 87.355 votos, eu fiquei na 4ª colocação. E alguns, infelizmente, isso também é um dos motivos que me levou a ser, me viam como uma ameaça e não como alguém que contribuiu também para fazermos uma bancada. No PL, eu teria sido o 2º deputado mais votado. Eu ingressei e eles me viram como um acréscimo, como alguém que vinha para somar, certo? Então tem essa diferença, e óbvio que isso, essa trajetória, esse patrimônio eleitoral me permite e faz com que, inclusive, todos eles me vejam como candidato, especialmente à Câmara Federal, que é, de fato, eu te diria hoje, aquilo que eu imagino que, concorrendo em 2026, eu venha a concorrer a deputado federal. Não estou menosprezando, não estou desprezando cadeira na Assembleia Legislativa, mas é como eu disse, eu cumpri meu papel aí durante 8 anos, né? Agora era hora de estar, pensava eu e continuo pensando na Câmara Federal, para levar esse tipo de postura, de posicionamento, e também para trazer para nós, para nossa região, muito que a gente manda para lá. O sistema é esse, bom, então vamos fazer jus a isso, né? Então eu creio que há esse vácuo ainda, sem dúvida alguma, especialmente na direita, né? Que eu defendo, que eu sou, sempre fui, não foi uma questão casuística. Há esse vácuo para a região, para o estado, que eu tenho absoluta convicção que a gente pode, em as coisas acontecendo, ocupar, né? Então é essa a visão. Mas não sou obcecado, não tenho vaidade, não sou candidato de mim mesmo, né? Depende do movimento, depende de ver o que o meu partido em Marau pensa, me parece que pensa nesse sentido, depende do que a região pensa, e obviamente das lideranças estaduais, né, do PL. Você foi candidato, foi convidado, aliás, pelo governador Eduardo Leite, atual governador, a ser secretário estadual. Sim. Qual o motivo que você não aceitou? O motivo é esse, Aldo, é uma maneira de ser coerente. Eu, embora tenha feito parte da base do governador Eduardo Leite, eu tive divergências pontuais sérias, inclusive com ele, especialmente. E muitas vezes a divergência, desde que olho no olho, desde que sem trairagem, eu acho que é postura, né? Eu acho que é dignidade, mas o governador, nesse sentido, não interpretou tão bem assim, né? Não fiz campanha para ele, fiz campanha para o candidato do PL, o Onyx Lorenzoni, no primeiro e no segundo turno. Então eu não me sentiria confortável. Não entrei na política para ser mais do mesmo, e não estou criticando quem eventualmente numa condição que nem a minha até precisa assumir um cargo do ponto de vista financeiro, vamos ser claros aqui, ou até do ponto de vista eleitoral. Bom, para mim me manter candidato eu tenho que estar... Eu penso diferente, pensei diferente e olhei para a minha questão familiar, para a minha questão profissional, financeira, etc. E, obviamente, e principalmente para a questão política, para a minha convicção. Isso ia ferir aquilo que eu acredito. Então, muito obrigado. Não é o que eu pretendo, né? Fui convidado para ser secretário da Agricultura, posteriormente, inclusive, para assumir uma direção até do Banrisul. Isso talvez poucos saibam, mas também, da mesma maneira, eu não aceitei. Teve alguns momentos que eu até defendi a privatização, entre aumento de imposto e tu entendeu? Como é que daí eu vou virar diretor porque eu preciso ter um cargo? Não é a maneira que eu me propus e que me proponho a fazer política, o fisiologismo. E
se eu tivesse aceito, inclusive pelas divergências que eu tenho com o governador Eduardo Leite, eu estaria cedendo ao fisiologismo. Então, por isso que eu não aceitei. Sérgio, o Marau está comemorando nesse ano 70 anos de emancipação. Você viveu, você nasceu em Marau, você cresceu em Marau. Sim. Você tem o Francisco Turra, inclusive, teu pai foi prefeito, foi vice-prefeito, foi prefeito, etc. Como é que você avalia os 70 anos do município de Marau? Com muito orgulho, Marau efetivamente sempre estará presente. Sou um marauense, não é? Marau é uma história de êxito, de sucesso, mas é fruto de muito trabalho, fruto da fé, não é? É uma história muito bonita, muito próspera, e quem tem a oportunidade, o privilégio que eu tive de conhecer outras regiões do estado, etc., sabe que esse orgulho só aumenta, porque é diferenciado. Tem seus problemas? Claro que tem, muitos, mas tem muito mais possibilidade de encontrar soluções do que o contrário, né? Então, Marau, sob todos os pontos de vista, é um orgulho, é uma história bonita que todos nós temos que efetivamente ter o melhor dos sentimentos, né? Então, eu vejo que Marau chega aos 70 anos, que aliás é uma história recente, é jovem, um município jovem, né? De muito dinamismo, uma vocação empreendedora absurda, o trabalho, a fé, né? Nós somos também uma comunidade forjada na fé, no trabalho, né? Então eu creio que é esse o sentimento que a gente tem que ter. Eu tenho muito orgulho de ser marauense, muito orgulho mesmo, e acredito que todos têm. A gente sabe da hospitalidade de Marau, etc. Quem vem aqui, ou quem passou a viver aqui, se tornou um marauense, né? Fruto de tudo isso. Sérgio, momentaneamente, de uns dias para cá, a região vive a discussão dos pedágios nas estradas, nas rodovias. Qual é a tua posição? Você não é deputado hoje e tal, mas você tem um posicionamento com relação a isso. Você é favorável ou não? Esse é um tema polêmico, é um tema que a gente tem que pensar com muita maturidade e racionalidade, certo? Eu acredito que atualmente a maneira com que surgiu tudo isso foi precipitada, foi impositiva por parte do governo, né? Não houve uma conversa, um estudo, uma contrapartida mais adequada. O que vai ser feito, quando, como, de que forma, e o pior de tudo, né? Cada R$1 é 38 centavos que vão ser aplicados exatamente ao final que se destina à cobrança daquele valor, ou seja, tem um aumento de impostos implícito aí, né? O que eu não consigo concordar. Acho que precisa haver uma construção diferente com relação a isso, porque é um gargalo que nós temos de desenvolvimento regional, de segurança, etc. Todos nós sabemos, né? Marau Passo Fundo, Marau Casca, etc. Precisa ser duplicado, etc. O governo do estado, infelizmente, não vejo perspectiva de fazê-lo. Mas vamos pensar uma forma de pedágio, não desse jeito. Vamos, quem sabe, utilizar um exemplo do Piá. Mas não quero chamar aqui para mim, mas de fato a gente entrega quanto? Se você for ver a região percentualmente para o estado em termos de impostos, será que uma parte disso não dá para comprometer direto aqui o que seria recolhido de imposto, as empresas canalizarem para fazerem não tudo, algumas obras, os viadutos, como é que eles chamam, as pontes, etc. Porque isso é permanente, né? A partir do imposto já é recolhido. Tudo isso ia culminar em obra feita mais barata, melhor, e obviamente que numa diminuição de uma tarifa que tu viesse a cobrar para manter e tal, mas com coisas concretamente feitas. Então você, por exemplo, ao invés de esse conglomerado empresarial, o tanto que ele entrega para o estado, usar uma parte direto, na veia, na obra, não poderia ser um encaminhamento de solução conjunta? Na minha opinião, sim. O que isso ia implicar? Eficiência, celeridade, porque daí é o Estado, obviamente, que vai fiscalizar, vai controlar e talvez até dar o projeto, mas a empresa que vai contratar, quem vai fazer e quem vai pagar. Então vai acontecer rápido. E isso é bem público, e isso só vai fazer bem para a região e vai entregar mais ainda para o Estado em termos de imposto. Eu não sei se isso foi conversado, se alguém teve essa ideia, mas na minha modestíssima opinião é algo que precisaria ser conversado. Não estou puxando, repito de novo, a brasa para o meu alçado,
expropriar. Mas eu acho que tinha que ter uma reunião de trabalho nesse sentido. Não audiência pública para lá e para cá que vira briga de torcida, sinceramente falando, e sem menosprezar a audiência pública, que é importante. Mas os líderes empresariais, os líderes políticos de toda a nossa região, eles têm consciência disso, né? Então, eles representam também a voz da população que está cansada de pagar imposto. O Brasil, parte dali, e essa reforma tributária só agravou isso, ele é perversamente pensado. A concentração de poder lá em Brasília tira tudo isso. Então, a gente já entrega tanto e recebe tão pouco, é injusto. Então, do jeito que veio, do jeito que aconteceu, e que estão falando do que, até onde eu sei do pedágio, não dá pra gente ser a favor. Sou a favor de construir uma ideia nesse sentido, nem que você tenha que ir para frente pensar assim, em eventualmente pedajar, mas aí você tem que ter algo justo, aplicado 100% e com resultado imediato. Não ao longo não sei quanto tempo, aí é balela, aí não vai acontecer, sinceramente é como eu penso, né? Então desse jeito não. Agora envolvendo tudo isso, envolvendo o que a gente já recolhe para o Estado, e dizendo, isso aqui dá na veia, não vai para o Estado, vai para o caixa da 324 e de outras, né? A gente não pode ser egoísta, pensar só em nós, né? Mas enfim, é uma região que entrega mais para o Estado, daí eu acho que dá para partir para a construção de algo que não me parece que é o que aconteceu, é a ideia agora do governador, ela é meio impositiva, porém eu vejo que não caiu no gosto de tantos, ele já está dando uma vamos pensar mais, mas o pensar mais tem que ser um pensar mais proativo, chega de ficar pensando muito em audiência pública e plano meteórico de cada lá e de não efetivar coisas que, simplificando, poderiam acontecer. Como é que é a vida do Sérgio Turra fora da política, entre aspas? Voltei a vida no primeiro lugar, política, você se dedicando, se entregando a ela, que é o caso que eu procurei fazer, ela te tira da tua vida, né? Graças a Deus eu tive a oportunidade, o privilégio de poder mesmo assim conduzir junto com a minha esposa negócios particulares que se seguiram e que de fato mantiveram a minha vida do ponto de vista financeiro, né? Mas você tem que retomar tudo isso, então foi o que eu fiz, assumir mais coisas, criar outras, né? E agora obviamente que eu tenho muito mais tempo para me dedicar aos meus filhos, tenho muito mais tempo para dedicar aquilo que eu como pessoa, como indivíduo, como todo mundo gosta de fazer, né? E que a política te tira, infelizmente tira, porque o político é ser humano também. Sim. Então se você for um grande médico, um grande advogado, você cumprir com a tua obrigação por X tempo, ok, político não, tem que estar 24 horas, às vezes você tem que fazer coisas que sinceramente não rendem nada, mas rendem voto. E o voto que coloca o político. Mas daí esse cara, com todo respeito, o arroz de festa, lá não tem voz, não tem projeto, não tem nada, tem voto. Então é uma coisa que as pessoas deviam também se conscientizar da importância que tem a política e o voto. Todo mundo precisa ter noção disso, né? Para você poder escolher quem melhor vai te representar. Não estou dizendo que você tem que ficar distante, muito antes, pelo contrário. Serginho, resumindo, qual é a mensagem que você deixa então para os marauenses, para o eleitor que está torcendo para que você volte a aparecer o teu nome na urna eleitoral? Aldo, a minha mensagem é sempre positiva, ela não é a mensagem do pessimista, é do otimista. Eu aprendi com o pai, olha, a diferença do otimista para o pessimista é que se um tiver que sofrer, vai sofrer lá no final, que é o otimista, né? O pessimista só... Então eu acredito na política. É a maneira de transformar para melhor ou para pior a vida de todos nós. Não se afastem, não deixem de acompanhar, mas procurem ver coerência no trabalho de tantos, né? Porque só aí está o caminho para a gente de fato ser uma nação como o Brasil merece ser, o estado do Rio Grande do Sul recuperar o tanto de atraso que ele está em relação a outros estados, e não é só em função de estiagem e de tudo o que aconteceu, que agravou, é em função também da maneira que foi feita a política aqui no Rio Grande do Sul. Então a mensagem de otimismo com relação a isso, com relação a mim eu respeito e agradeço e tenho noção da responsabilidade que eu tenho de falar por 87.355 pessoas, né? E obviamente que nós vamos respeitar isso na decisão que a gente vier a tomar, mas de um jeito ou de outro eu vou estar participando da política sempre, porque eu tenho a consciência do que ela significa, né? Provavelmente
mais uma vez botando a cara a tapa. Muito provavelmente, mas não sou candidato de mim mesmo. Enfim, a mensagem é que mesmo num Brasil conturbado, dividido, um Brasil que vive de fato sob uma ameaça de um sistema totalitário, é de esperança. Essa é a mensagem que eu acho que os dias estão contados desses que se assenhoraram do poder e abusaram dele no país, né? Eu creio que as coisas não vão acontecer como eles imaginavam, porque se acontecerem vai ser pior para todos nós brasileiros. Mas para isso mudar, a gente precisa ter consciência política, manifestar dentro do jogo, não é generalizar, não é odiar, é ter convicção, é ter postura, se manifestar, sem dúvida alguma, legítima e ordeiramente em favor da causa que a gente acredita. Então, é uma mensagem de esperança e de otimismo. Sérgio, é sempre um prazer recebê-lo aqui no Jornal Folha Regional, TV Folha. Quando você passar por Marau, as portas estão abertas e vamos torcer para que você volte ao legislativo ou estadual ou federal ou quiçá outros tudo é possível, caminhos. Tudo é possível, tudo é possível. Muito obrigado pela presença, Sérgio. Muito obrigado, eu que agradeço e vamos lá, seguir junto e fé na vida e fé no trabalho sempre. TV Folha.